técnica CLT. Antes de explicar o que é CLT, não é o que você está pensando, essa técnica ela é destinada exclusivamente para pessoas que estejam querendo fazer uma transição de carreira, algum tipo de mudança de carreira baseada num estudo de caso. Então, eu passei por um processo de transição de carreira, eu era um empresário de tecnologia, tinha uma empresa lá no Recife, produtora web, e virei um comediante, um artista. É uma grande transição de carreira. O caminho que eu vou apontar, ele é uma possibilidade. A técnica CLT é uma possibilidade de como fazer a transição de carreira. Existem muitas outras possibilidades. Eu vou mostrar essa porque essa eu fiz, é um caso prático, não é um caso teórico, como eu fiz, e talvez pode ser útil para o seu caso também, cada caso é cada caso. Segunda coisa importante é dizer que essa não é uma aula de autoconhecimento para encontrar o propósito. A minha premissa aqui é que você já passou por um processo de autoconhecimento, você já tem clareza sobre as suas habilidades, suas paixões, o que você quer, o que você não quer, já passou por essa fase e agora, como diria Grande Goff, ir para action, né? Botar em prática, né? Não adianta ser só um sonho, né? Como transformar esse sonho numa realidade, como fazer acontecer essa parada, fazer acontecer, iniciar o processo. Então vamos lá, tá aqui a palestra Segredo do Fracasso. Aqui eu tô num ponto, já na metade da palestra, né? Em que eu contei toda a minha história, adolescente, quando eu comecei com a internet e tal. E a essa altura eu tava falando sobre faculdade, meus anos de faculdade, ou seja, concluindo a faculdade. E na época eu estava na minha empresa, chamava Cartelo, eu era dos sócios, e era uma empresa produtora web, fazia sites, sistemas e tal, tem produtos próprios, enfim. E eu vou começar agora a falar sobre quando você fala em roteiro de cinema, né, tem o incidente incitante, que é o fato que muda o rumo da história, é a morte do cara, o avião caiu, é um negócio que deu merda, acabou o casamento, é alguma coisa que aconteceu, né, que muda o rumo da história. E pra mim, na minha história, né, nossa vida é uma história, como um roteiro de filme, né, esse foi um dos grandes incidentes incitantes, que foi a minha discurso de colação de grau na faculdade. Na faculdade, eu fui escolhido orador da turma, fiz um discurso, e é louco, né, porque aqui eu já tenho quase a essa altura. Eu comecei em 95, isso é 2006, tenho quase 10 anos de carreira. Trabalhando numa área, uma década trabalhando numa área, e não só trabalhando, mas tendo um grande reconhecimento nessa área, né? Toda a minha parada antes, eu tinha ido no jogo para falar do prêmio da internet, e eu era um empresário e tinha feito, enfim, eu tinha uma carreira forte. E eu nunca tinha feito humor na minha vida até então. Eu nunca tinha feito nada de humor na vida, veja bem, não fazia parte da minha vida humor. Fazia parte, não, fazia assistir Friends. Até que eu tive que fazer o discurso de colação de grau da faculdade, e eu pensei, pô, discurso é legal que seja engraçado, discurso, né? Eu comecei a estudar humor. Como fazer um discurso engraçado? Comecei a ver todos os discursos de colação que tinha. O YouTube estava começando na época, mas tinha já alguns vídeos. Todos os americanos, discursos que tinha lá. Comecei a pesquisar sobre humor, como fazer humor, para escrever um discurso legal. Escrevi, foi arretado. Ó, é louco, sabe o quê? O tanto de hard work, de intensidade que eu botei nesse momento, quando tinha lá o discurso para fazer, eu tive a ideia de, putz, quero ser criativo, coloquei esse desafio, esse problema para eu dar uma solução criativa, e é impressionante o tanto de raça que eu tive de estudar, de baixar, de ler, de imprimir, de testar, de fazer draft, de mostrar para amigos meus, né? É um tipo de obsessão que ela só ocorre de forma sadia, né? Quando você realmente gosta da parada. Seria uma tortura fazer o que eu fiz estudando humor se eu não gostasse daquilo. Seria literalmente uma tortura. Mas não foi, foi do caralho, foi intenso, hard work, mas foi do caralho porque eu estava empolgado em fazer aquilo, eu estava afim de fazer excelente esse discurso. Foi muito boa, galera, foi muito boa a sensação de ver meus colegas rindo, quem não era meu colega familiar rindo daquilo ali, e isso me despertou emoções que até então eu nunca tinha. É muito louco porque a colação de grau é o momento que você oficializa que você virou um profissional, não é? Naquele momento em que eu oficializei que eu era um administrador, meus colegas todos estavam pensando assim, agora eu sou administrador, e eu pensei, agora eu sou comediante, sabe? Tipo, um momento no mínimo estranho de tomar decisão de carreira, né? Colei grau, agora não quero mais não, sabe? Tipo, não quero mais. Mas foi o que aconteceu, porque
Na verdade, esse é um exagero cômico, né? Eu não tomei a decisão naquele momento. Não foi naquele momento que acabou tudo e tal. Naquele momento surgiu a primeira chama, a primeira vez que eu pensei que isso é possível. E aí eu comecei a estudar isso. Muita gente fala assim, se é o seu sonho, tem que ir atrás dos seus sonhos, larga tudo. Eu acho que essa não é a melhor estratégia, largar tudo. Se eu pegasse nesse momento, largasse minha empresa para fazer comédia, talvez teria dado errado. E eu comecei o quê? Uma estratégia paralela. Continuei na minha empresa e fazendo humor à noite, né? É tipo vida de puta, sabe? Fazia show à noite e de dia, pessoa normal, tal. Basicamente, o que eu quero dizer aqui, talvez essa última parte seja o ponto central do que eu queria dizer, do CLT. O que é CLT? Vou explicar daqui a pouco, é CLT, tá? Então, o ponto principal até agora é esse, porque o que eu fiz nesse momento, no momento que despertou essa vontade de, putz, comédia, isso é louco esse bagulho, hein? Isso foi exatamente em junho de 2006, colação de grau, junho de 2006. A partir desse momento, eu não mandei meu sócio já se fodam, tchau, meu Deus, e estampou da barraca, né? O pessoal adora estampar da barraca essas histórias, né? Eu, na verdade, resolvi, Lean Startup, testar a minha hipótese. Testar pequeno a minha hipótese. Chamei de vida de puta porque a partir daí eu comecei um processo de não estampar da barraca, mas de paralelamente, e aí vida de puta é hard work, papai não é fácil vida de puta não, é difícil. Não é uma vida difícil. E esse meu processo era difícil, porque eu tinha que manter a empresa tudo certo e à noite, final de semana, começar a testar esse sonho, essa hipótese. Faz sentido? Testar várias coisas. Testar se eu realmente sou capaz disso, se eu sou bom nisso, se eu tenho alguma habilidade especial para esse tipo de trabalho. Segundo, se eu gosto realmente disso, se não foi só uma brincadeirinha, e se eu quero, tem coisas que a gente pode gostar como hobby, mas não como profissão, né? Se eu gosto realmente de fazer isso, não basta ser bom, tem que gostar. Quando você é bom, quando você gosta, tende a ficar melhor, mas não necessariamente é sempre igual. E se é possível viver disso, se há demanda para isso, se há mercado para isso. Eu tinha que testar essas 3 hipóteses antes de fazer qualquer coisa. Vamos lá. Em 2006, começou a bombar stand-up comedy no Brasil. Começou a bombar, assim, começou a ter essa febre, saía nos jornais, essas coisas. Aí tem uma coisa que é a sincronicidade, né? É o timing, né? De que, putz, no ano em que eu fiz a colação de grau, engraçada, o stand-up comedy tinha começado há menos de um ano, assim, com esse nome stand-up comedy. E eu vi esse discurso, todo mundo já viu esse discurso, Steve Jobs, Stanford? Quem já viu, levanta a mão, só pra saber. Porra, muito pouca. Porra, tem que ver, tá errado, tem que ver. E, resumidamente, ele fala da vida dele, que ele conectou alguns pontos da vida dele, e esses pontos ele conectou e ele fez o que ele fez, a empresa que ele fez, a revolução que ele fez. E eu comecei, esse discurso foi em 2005, eu vi o vídeo em 2006, estava nesse meu momento, e eu comecei a conectar os pontos. Conectar o ponto de que eu sempre falei em público, sempre fui um cara de falar em público, da palestra, eu aprendi a fazer pessoas rirem, eu gostava de escrever, eu tinha escrito livros e artigos, ou seja, um cara que escreve, fala em público e o povo ri, é um humorista, stand-up. Na ordem certa aqui, eu, na verdade, há muitos anos já gostava de escrever e há muitos anos já gostava de falar em público. Só faltava a conexão comédia surgir. Essa variável eu não tinha colocado ainda, né? Minha vida na época eu tinha um escritório, empresa Cartelo, no bairro do Recife, lá no Porto Digital. A gente chegou a ter no ápice 40 funcionários. Era uma empresa grande nesse mercado. Na verdade era a maior, ou uma das 3 maiores de Pernambuco, com certeza. Produtoras web, clientes em vários lugares do Brasil, não só em Recife, grandes empresas. Era uma empresa massa. Eu era... na minha última tarefa dentro da Cartelo, eu era gerente de produto, do principal produto da empresa, que era o Relazione. Era um software de e-mail marketing. Tipo, hoje em dia tem um MailChimp, esse software para mandar e-mail. Era um software de e-mail marketing nosso, que era massa, 10 anos atrás isso, né? Ele tinha estatísticas, quem abriu, quem viu, gráficos, você podia segmentar o envio e tal. Era um CRM também, e era o gerente de produto. Eu era o cara responsável em melhorar o produto, em vender o produto, em estratégia de marketing do produto e tal. Eu cuidava do produto como um todo. Então, eu lancei um livro de e-mail marketing, não foi nem agora, foi em 2008 já que eu lancei. Eu comecei a escrever nessa época, eu tinha um blog de e-mail marketing, eu fazia parte do Comitê Gestor da Internet, CGI, uma comissão anti-spam,
que inclusive esse evento do Rio Info em 2005 foi do comitê anti-spam, do Comitê de Gestão da Internet, que eu participava, discutindo essas políticas de spam. Eu tinha um livro, eu tinha um blog, eu tinha um newsletter de e-mail marketing, boletino, que as pessoas cadastravam um e-mail para receber um PDF com melhores práticas em e-mail marketing, e eu fazia um relacionamento por e-mail, mandando coisas sobre e-mail marketing para eles, que é o que eu faço hoje, é a mesma coisa. Eu faço hoje, só que falando sobre criatividade, sobre inovação e tal. Eu fazia isso em 2006, 2007, eu já fazia isso. E essa era a minha vida. No meu produto, era uma das principais receitas, era extremamente estratégico para a empresa, era a principal receita fixa da empresa, as assinaturas do nosso sistema, e aí tinha a parte de projetos que eu não atuava mais, atuava antes de projetos para terceiros, enfim. É só para dar um contexto, e minha vida era todo dia, segunda-feira, tal, 9, 10 da manhã, escritório, equipe, atender cliente, lançar um produto e tal, e enfim. E era isso, essa era a minha vida. E aí comecei a lançar stand-up lá no Recife, no Nordeste. Eu fazia isso só para deixar claro o quão distante a minha realidade era do meu sonho. Era bem distante. Eu fiz o primeiro show de stand-up de 4 capitais do Nordeste. Aqui, inclusive, eu fiz o primeiro show daqui, aquele Família Juliano, que tem, não sei se tem ainda ali perto da orla, ali atrás da choperia, né? Que inclusive tá com o Alberto. E é engraçado, o Alberto que tá organizando aqui junto com o Iel, ele também organizou meu primeiro show aqui em Maceió. Como é que eu fiz o primeiro teste de todos? Então eu vou contar um pouco mais da história, como é que foi, passo a passo, para vocês entenderem um exemplo de um Lean sendo aplicado step by step. Vamos lá. Junho de 2006. Discurso Colação de Grau, Povo Rio, lindo, maravilhoso. Meu primeiro contato com a comédia não foi no dia do discurso da Colação de Grau, até porque eu comecei a fazer antes, mas nem foi ainda um pouco antes de quando me elegeram para ser orador. Porque eu, no final da faculdade, eu me formei no meio de 2006, no final da faculdade eu criei um blog Cotidianos, em que eu postava de vez em quando, naquela época de blog bem diáriozinho, em que eu postava de vez em quando umas opiniões minhas meio engraçadas, meio teorias. Era meio mais louca do que engraçada. Então, eu já tinha esse pequeno pé na comédia. Eu lembrei disso porque quando eu quis fazer stand-up e me contactei com o Marcelo Mencio, eu peguei alguns textos do meu blog Cotidianos e mandei para ele. Só que depois eu percebi que eu precisava fazer um ajuste. Então eu combinei com o que eu aprendi sobre stand-up, mas usei como inspiração os meus textos, apenas mudei o formato do stand-up, fiz, apresentei, eles gostaram, eles falaram, beleza, vem aqui fazer com a gente. Eu não acredito. E aí eu comprei uma passagem aérea para ir para São Paulo, era apertado para mim, comprei uma passagem aérea para São Paulo para fazer 5 minutos de participação no show do stand-up, mas fazia parte do sonho. Ah, como é que você teve coragem? Coragem, como eu sempre falo, é ir mesmo com medo. Não é ausência de medo. Você não espera o medo se ausentar e agora vem a coragem. Não, o medo está lá, você controla o medo, administra o medo e enfrenta o medo. Isso é coragem. Então, só que aí veio o lance, né? Putz, 5 minutos no show lá dos caras é um bom lean, né? É um bom jeito de testar uma hipótese, 5 minutinhos pequenos. Pois é, mas eu achei grande já esse jeito. E eu quis fazer o teste menor que esse. O que é que eu fiz? Eu falei com o Bruno Aracati, eu falo muito dele, o Bruno Aracati. Ele era meu colega de faculdade, e ele tinha uma pista de patinação no Recife. Eu falei, Araca, eu quero convidar a galera uma noite pra ir lá, numa sexta-feira e tal. Vou anunciar um show de humor meu, vai ser curtinho o show, vai ser 15 minutos. Eu vou meio que dizer tudo que eu tenho escrito assim, para me ajudar a rodar um ciclo de teste rápido e obter feedback, já para melhorar o meu protótipo, para eu ir para São Paulo apresentar para os caras um negócio mais trabalhado. CLT, Career Lean Transition. Em inglês, papai, chique. Transição enxuta de carreira. Então, voltando, eu testei a minha hipótese pequeno, dia 20/10, subi no palco pela primeira vez na Roxy, para uma plateia de 100 amigos que ficaram curiosos, e foi a primeira vez que eu rodei, não a primeira vez, porque eu resolvi fazer um teste menor ainda. Dia 19, dia anterior,
ainda fiz um teste lá em loco, ainda para amigos meus, fora os vários testes que eu fazia com os meus, enfim. O teste real foi 20/10, foi muito legal, eu peguei bons feedbacks, sabe o que eu fiz? Dia 27, vamos rodar outro. E no dia 6/11, fui para São Paulo e fiz, e aí o que aconteceu? Eu fiz bem. Mesmo sendo pouco tempo, eu fiz bem, e eu filmei, coloquei no YouTube, foi um dos primeiros vídeos do YouTube. Sabe quando é que eu fui fazer a troca? Final de 2008, começo de 2009. Ou seja, mais de 2 anos no processo, enxuto, testando as hipóteses e tal. E assim, eu demorei 2 anos, mas dependendo da troca, da situação, pode demorar 3, pode demorar 4, pode demorar 5, mas vai demorar menos do que o seu tipo de vida. Isso é o que importa. Tem 50 anos ainda para viver, 40 anos, 30 anos, pô, gasta 3, 4 nesse hard work, vida de puta, testando as hipóteses, tendo feedbacks. Então, talvez em algum momento você tenha que, no mundo do startup, chama pivotar a estratégia. Pivotar acontece muito no mundo startup e em vários universos, você se apaixona pelas ideias. Se apaixonam tanto que passam a não mais ouvir o que o mercado está dizendo, o que os feedbacks estão dizendo, e fica só dando murro de ponta de faca. Então, fica atento a isso também. E eu fiz o primeiro show de stand-up de Recife, de Maceió, de Caruaru, não lembro mais, de várias cidades do Nordeste, Fortaleza, João Pessoa, e fui lançando, meio que todo final de semana saía tipo um peregrino por aí, arrumava um bar e fazia um show e desenrolava para ganhar experiência de palco, e fui tentando, mas paralelamente continuei com o meu negócio. Continuei com o meu negócio, lancei um outro livro e continuei dando palestra, continuei com a minha empresa, com meus negócios e tal, porque, como eu falei, não acho que você tem que largar tudo e ir para os seus sonhos. Em 2006 eu comecei no stand-up, em 2008 eu ainda estava lançando o livro de e-mail marketing da empresa. Estava na ativa, lançando o livro, fiz lançamento em Recife, lançamento em São Paulo, fiz lançamento em Rondônia, em Natal, livro rodando no mercado, uma das principais referências de livro de e-mail marketing, talvez uma das únicas também. E aí tem outra história muito louca que, como esse livro também gerou uma conexão para mim, em 2012, alguns anos depois, eu vou falar, sabe? Conrado Adolfo, que é um cara, um grande expert em marketing digital, ele me contratou 9 de outubro de 2013, a Carol Dias mandou para mim um orçamento querendo que eu desse minha palestra Segredo do Fracasso, essa palestra, no curso de marketing digital do Conrado Adolfo. Era um curso de vários dias e ele gostava de alguns dias no final trazer um convidado, falar de um assunto meio diferente e tal. E eu fui lá, e lá quando ele foi me chamar, ele revelou que o motivo pelo qual me chamou é que ele usava o meu livro de e-mail marketing como bibliografia dos cursos dele, recomendava nos cursos dele, e um dia alguém falou, olha, esse livro agora não está mais no mercado não, porque o cara que fez esse livro, um dos caras, eu fiz com o meu sócio Bruno Queiroz, ele saiu do mercado e virou comediante, né? E o Conrado fez até uma piada, né? E foi nesse workshop de Conrado que eu entendi, que eu percebi que, apesar de trabalhar com internet há muito tempo, eu estava bastante desatualizado das novas estratégias, até porque eu saí do mercado de internet, eu estava no mercado de comédia, usando a internet, mas não era o meu foco mais estudar a internet, como era nessa época. Então, a partir de 2008, 2009, eu saí, 2010, 2011, 2012, e em 2013 eu descobri que eu estava 4 anos atrasado, que aconteceu muita coisa, e ele me abriu os olhos, e foi essa sincronicidade também do Conrado, um dos responsáveis de eu fazer outra CLT, outra transição linda de carreira, da comédia para a educação. Essa eu falo depois, que essa foi mais fácil, mais tranquila e menos louca do que essa aqui. Vamos lá. A gente, quando vê essa história de sucesso de fulano que largou tudo e do nada para viver o seu sonho, ok, deu certo. Quantos largaram e não deu certo? Esses caras não escrevem livro. Não tem a biografia do cara que é tudo errado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com biografia. É muito perigoso. São histórias bonitas, mas só quem conta a história é quem deu certo. É como a história do mundo, né? A história é contada pelos vencedores de batalhas, não pelos perdedores. Seria outra história se eles contassem a história. Então, muitas vezes, essa história de sucesso é uma ponto fora da curva que aquilo aconteceu. Não é um template que você tem que seguir aquela regra, né? E aí, sincronicidade, final de 2008, o stand-up explodiu. O stand-up bombou a nível nacional muito, começou a
lotar teatro no Brasil inteiro. Eu tive oportunidade de televisão, eu fui no Faustão algumas vezes. Inclusive, é muito difícil fazer humor no Faustão, porque ele atrapalha pra caralho, é incrível, né? Você não consegue falar, ele fica ali interrompendo, tipo stand-up com obstáculos, tem que ficar desviando. E aí comecei a ter oportunidade de televisão, e aí sim eu pensei, poxa, agora eu acho que dá pra eu largar a empresa e tentar essa carreira. É engraçado, eu fui pro Faustão 2 vezes trabalhando na minha empresa. E isso já começou um início de conflito, briga, mas assim, concorda que eu era o cara que fazia atendimento de e-mail marketing dos negócios e aí ia no Faustão contando piadas, entendeu? Não era um negócio grave assim, meu Deus, mas não era normal, era meio que, não sei o que, era uma coisa assim estranha, né? Mas o principal conflito não era eu ter essas 2 vidas, o conflito era de tempo, de foco. A minha empresa estava assim na época, isso era apenas os gestores, a gente tinha 40 funcionários, era uma empresa já, no mínimozinho porte, estava indo muito bem, mas não era o que eu queria mais. Eu vi que eu percebi que o humor atingia um ponto para mim que dava para eu ir nisso. O risco, eu calculei o risco, não era tão alto o risco, e eu larguei a empresa. Você vê que eu comecei com essa história de internet em 95, e aqui já se foram 13 anos mexendo com internet, vai e volta, sobe e desce, e eu estou para a barraca. E conectei mais um ponto, que eu tinha uma experiência grande com marketing, com internet, que eu podia aplicar ao meu novo negócio, humor. Ou seja, usar meu conhecimento de marketing para promover meus shows. E eu comecei a organizar meus shows em bares, no Recife, em teatros pelo Brasil. Comecei a trazer para o Recife os comediantes que eu havia conhecido. Aí, a partir de 2009, foi. Aí eu entrei com tudo, saí da empresa, full power. É engraçado que no final de 2008, já depois de Faustão e tudo mais, um certo dia, numa reunião, eu tive uma briga com um dos meus sócios, uma briga assim de divergência de opiniões, né? Não estava batendo, e eu comecei a ser meio sarcástico, meio irônico em algumas coisas e tal, e ele ficou meio puto, e foi um negócio meio difícil assim, um negócio que não necessariamente obrigaria a gente a eu sair da empresa de jeito nenhum, mas foi um negócio estranho que nunca havia acontecido. Foi uma crise de relacionamento. E uma crise também pequena, mas foi uma crise. E é engraçado, como eu sempre falo, né? Crise é um convite forçado à mudança. É engraçado, toda crise, e crise não é só econômica, crise, uma briguinha, uma coisinha, toda situação difícil, ela muitas vezes é um momento em que te força, não, convite forçado é eufemismo não, né? Uma metáfora, um paradoxo, né? Como é que o convite pode ser forçado, mas é um empurrão para o processo de mudança. Então, no meio daquilo tudo que eu estava vivendo, de meu interesse na comédia, eu estava já me sentindo mal em relação à empresa, de não estar desempenhando bem, não estava, meu foco era comédia, uma pequena crise aconteceu, tudo se juntou e a parada mais importante, eu acho, para finalizar essa aula, eu tinha batido minhas metas. A parada mais importante de CLT, da Career Lean Transition, é testar pequeno, é fazer a vida de puta, mas é ter metas, ter que ter marcos. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Tem uma frase clássica, né, que diz que objetivos são sonhos com metas. Enquanto é só um sonho, é só um sonho. É vago, é qualquer coisa, é imaginário, é abstrato, é muito fácil sonhar. Agora, quando você transforma aquilo, bota uma meta naquele sonho, aí vira um objetivo. Aí vira uma coisa que te leva à ação, que tem uma data, que tem uma condição de sucesso, não tem que ser uma única meta. Eu tinha metas para... Como é que eu fazia minhas metas? Eu fazia metas assim. Por exemplo, não lembro exatamente os números e valores, mas era tipo, em 6 meses na comédia, trabalhando só final de semana e à noite, ganhar metade que eu ganhava na empresa. Seria bacana. Consegui, dentro de um ano, consegui num mês ganhar na comédia o mesmo que eu ganhava como prolabore da minha empresa. E depois de conseguir igualar, passa 3 meses igualando. 3 meses seguidos igualando o mesmo valor. Essa foi a minha escalonamento de metas. E cara, mas é difícil fazer metas porque eu não tenho nem ideia. Qualquer meta, uma meta ruim é melhor do que não ter meta. Uma meta ruim é melhor do que não ter meta. Então assim, a gente aprende com as metas, a gente faz uma meta e vai, viajei demais, foi muito fácil.
Próximo ciclo, ajusta ali, acocha mais, afrouxa mais, ajusta ali, me faz. E eu consegui 6 meses, trabalhando só à noite e final de semana, ganhar mais que eu ganhava na empresa, igual ou mais. E aí, combinando com os outros fatos todos, visibilidade no Faustão, aí começa a ter aquela poeira cósmica de sincronicidades que vão te convidando para você, bum, fazer. E para action. Eu separei aqui algumas coisas que eu queria falar sobre esse assunto sonhos versus metas. Encontrei aqui um blog. Você sabe a diferença entre um sonho e um objetivo, né? E aí tem algumas frases que eu achei legal aqui. Sonhos têm a ver com o destino final, não com a jornada. Legal. O sonho é a imagem do destino final. Você não pensa no caminho. Quando você transforma em objetivo, tem uma meta, você começa a também pensar no destino final, mas muito mais com a jornada, com os passos a serem dados até chegar no destino final. Sonhos ocupam a sua mente. É algo que você só pensa. Objetivos ocupam as suas mãos. Legal, precisa de ação. Arregaçar a manga e fazer acontecer. Sonhos são sobre a visão do futuro, o todo. Objetivo são mais sobre estrutura, processos, deadlines, prazos. Sonhos são imaginários, imagens que você imagina. Não produzem resultados tangíveis. Objetivos são baseados na realidade e precisam da atenção focada para ter resultado. Sonhos são gratuitos. Todo mundo sonha, é fácil. Objetivos têm um custo. Não necessariamente financeiro. Seja ele de tempo, esforço, sair da zona de conforto, enfrentar medos ou até dinheiro. Ou seja, se eu puder resumir, um objetivo tem um plano, um sonho não tem. Um objetivo tem um plano, um objetivo tem uma meta, sonho não tem. É isso aí. Vida de puta, papai.